Seja bem-vindo ao Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil, direto da maior feira da construção civil da América Latina. Esse é o podcast onde informação, inovação e inspiração se encontram, porque show na obra é com a gente. Olá, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast direto do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Mais um tema super interessante para você. E você sabe, né, que a construção civil está passando por uma transformação e os reality shows têm um papel importante nesse processo, trazendo visibilidade, a inovação. E é sobre isso que a gente vai falar no podcast de agora, e hoje a gente tem aqui a alegria e a honra de receber Luiz Mansur, diretor executivo de marketing da Saint-Gobain Produtos para Construção, e a Andy Chang, supervisora de marketing da Casa do Construtor. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra. Obrigado, Walter, prazerzão estar aqui com você. Legal, Mansur, bom tê-lo aqui com a gente também, você e a Andy, para ajudar a gente a entender melhor como é que está sendo todo... Como é que vocês avaliam esse impacto dos reality shows, né, da construção e da reforma no interesse do público em geral, pela área da construção civil, em especial, né, o Pedreiro Top Brasil? Como é que vocês estão enxergando toda essa movimentação? Quer começar, Andy? Ladies first. Ladies first. Então tá bom. Eu acho que assim, o reality, né, essa visibilidade que traz, o que me impressiona é que assim, a construção civil, ela é um mercado muito peculiar, né? Sim. Porque ao mesmo tempo que a gente fala assim, todo mundo consegue fazer o do it yourself, ao mesmo tempo a gente sabe que existe toda uma ciência por trás, que não é tão simples. E eu acho que o reality, ele vem com essa, assim, desmistificar um pouco, né? Trazer luz a esse cenário, né? A esse mercado, que é um mercado tão complexo. Porque ao mesmo tempo que eu posso alugar uma furadeira e ir lá pendurar o meu quadro, alugar uma betoneira e fazer uma bela amassada de cimento, ao mesmo tempo existe uma complexidade. Quanto de brita, o que eu tenho que colocar ali? Então eu acho que o reality, ele traz ele tira um pouco esse glamour do que é simples, é fácil, e ao mesmo tempo ele mostra que se a gente tiver equipamentos, a instrução correta, ele é completamente possível de ser feito. Não, legal. E até complementando um pouco, acho que o reality ele traz pra gente também um pouco dessa visão do aplicador, né? Porque a gente queria mostrar muito nos realities o papel do pedreiro, do aplicador, né? Que é um papel tão importante dentro da cadeia da construção civil. E o reality traz uma forma leve, né? O que você falou, a gente consegue mostrar a aplicação de soluções, tirar mitos de obra, né? Todo mundo conhece aquele amigo que tem medo de obra. Putz, vai fazer a obra. Ixi, e agora? Vai ser dor de cabeça. Então o reality ajuda muito, de uma maneira leve, entretenimento, de tirar esses mitos, né? De ajudar o público em geral a entender melhor o que acontece numa obra, o que é legal, o que não é legal, qual que é o papel do pedreiro, né? Ressaltar essa profissão que a gente quer tanto enaltecer no programa. Então acho que vem de uma maneira leve ajudar a gente a vender melhor esse mercado para o público em geral. E como é que vocês enxergam, né, quais os benefícios aí que as empresas do setor da construção civil podem obter apoiando, participando de um reality show como esse do Pedreiro Top Brasil? Quer começar? Por favor, Mansur. Eu acho assim, né? O mercado da construção, né, quando a gente fala na venda de material de construção, é um mercado onde muitas vezes o consumidor final não é quem toma a decisão. Então, não é o consumidor final que está fazendo a reforma que escolhe a argamassa que ele vai usar, que escolhe o rejunte. Quase sempre, na cadeia decisória, o aplicador ou o lojista, né, são os grandes protagonistas dessa decisão. Então, o reality vem muito nessa linha, né, de mostrar para todo mundo e trazer também os aplicadores para dentro do jogo, para eles entenderem quais são os produtos. Então, a gente, como uma indústria, tem esse lado importante de trazer o pedreiro para a gente, dele entender a solução, porque é ele quem vai recomendar no final do dia a solução. É ele que vai fazer essa ajuda para a indústria. Então, é muito importante para a gente ter os aplicadores, né, assim, juntos com a marca, trabalhando com os nossos produtos, conhecendo as soluções que a gente oferece. E eu acho que até assim, falando especificamente da Casa do Construtor, né? Muitos pedreiros ainda fazem processos que podem ser automatizados, que podem ser feitos às vezes muito mais rápido e tão eficiente quanto, às vezes até mais eficiente, de forma manual e artesanal ainda, né? Então, a Casa do Construtor estar ali, mostrar e trazer visibilidade para esse público, eu acho extremamente importante. Sim. A gente mostra que, às vezes, um trabalho que você teria que ficar ali horas embaixo do sol, porque a gente sabe que é um trabalho exaustivo, com o equipamento certo,
certo, com todo o contexto certo, né, favorece e facilita muito mais. Então, falando em casa do construtor, para a gente estar ali é um privilégio, para poder mostrar o quanto numa prova, por exemplo, né, dentro do Pedreiro Top, o quanto às vezes o equipamento correto faz a diferença, se usado da maneira correta. Então, a gente tem, assim, fica muito feliz de poder estar junto nessa marca, Pedreiro Top, né, junto com a Quartz Elite, que dá essa visibilidade para os pedreiros. E fala assim, gente, você pode fazer o seu trabalho muito bem feito se você tiver o apoio de uma marca, né, de um equipamento que vai facilitar o seu trabalho. E por que não usar, né? Você economiza tempo, economiza dinheiro, porque tempo é dinheiro, e você entrega um resultado excelente para o seu cliente final, que é o decisor, né? Sim, e assim, ele exato, precisa ali entregar uma boa obra, um bom cimento, seja o que for, né, um bom reparo, ele tem que entregar de qualidade. E com o equipamento certo, ele consegue fazer isso. Então, a casa E tivemos exemplos reais desses, né, nos últimos episódios, no última temporada, onde os aplicadores, né, os participantes, não conheciam ferramentas que facilitaram muito a execução da obra, a aplicação do produto. Então, é uma maneira de trazer conhecimento. E você falou assim, às vezes a gente acha que tudo é muito difícil, mas você tem várias maneiras de fazer de uma maneira muito mais simples, mais leve, né? E o reality traz um pouco desse conhecimento para o público em geral. Ou seja, tem a competição, tem aquela participação dos finalistas e tem esse caráter também educativo e formador, né, dos profissionais, inclusive para quem está acompanhando, não só aqueles que estão ali, mas vendo ali toda aquela movimentação, né, os novos formatos para serem aplicados numa obra tal, acaba tendo esse caráter de formação do profissional também, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Até a gente teve vários casos onde os participantes começavam a ler a embalagem dos produtos. Sim. E eles entendiam como aplicar. Falaram, nossa, eu sempre apliquei isso errado. É assim que se aplica, é assim que você faz a mistura correta. Então, isso é muito legal de ver, né? Ver a turma aprendendo no programa. E eles são competidores, né? São profissionais. E estão aprendendo com a gente ali e levando isso para fora, né? O que é o mais legal. Agora, vocês que estão diretamente ligados a essa questão do marketing, da visibilidade, né? Das empresas que vocês representam, como é que vocês enxergam aí como estratégias de marketing mais eficazes que empresas desse setor podem utilizar para viabilizar, né, com essa questão da exposição que o reality show proporciona, tal, e como é que a Saint-Gobain e a Casa do Construtor têm aproveitado da melhor maneira toda essa visibilidade e esse potencial? Bom, acho que sim, a Casa do Construtor, ela quer estar aonde o pedreiro está. E assim, não existe lugar melhor do que um reality de pedreiro, Sim, né? sem dúvida. Fora que a gente alcança públicos, falando até olhando como ponto de vista de marketing, né? É muito difícil a gente falar Casa do Construtor para uma dona de casa. Porque ela imediatamente liga única e exclusivamente a uma betoneira, a um andaime. E quando a gente está dentro desses lugares que a gente alcança público jovem, né? Teve até memes na internet, influencers reagindo. A gente chega a um público que a gente não chegaria sozinho, ou que seria muito mais difícil a gente chegar. Então, a gente mostra para todas as pessoas que estão acompanhando, porque a gente sabe que não é só pedreiro que assiste, né? Sim. Eu mesma entendo zero, assim, da parte operacional ali de uma obra e ficava entretida, falava assim, meu Deus do céu! Então, é muito legal a gente conseguir chegar em públicos e em pessoas que a gente não chegaria com essa facilidade. E levando a informação, levando o conhecimento técnico. Então, para nós, assim, é muito legal estar ali e estar perto do pedreiro e, ao mesmo tempo, perto de outras empresas, outras marcas e outros públicos que a gente chega com um pouco mais de dificuldade. Porque é difícil mesmo você falar para uma pessoa que, assim, só pensa na parte de limpeza. Às vezes a pessoa não sabe que tem equipamento na casa do consultor de limpeza, aquela máquina de limpar sofá que é uma delícia ver aqueles vídeos. As pessoas não sabem disso. Então, pra gente, assim, é uma estratégia que ela é muito mais ampla. Falar com o pedreiro é muito importante, a gente quer estar ali porque é onde o pedreiro está, mas mostrar também os outros equipamentos é essencial. Sim, não, e assim, o reality é um prato cheio para patrocínios, ativações de produto, ferramentas, né? Então você consegue patrocinar uma prova, por exemplo, e fazer uma prova com a tua marca, né? Para você ter lá toda a demonstração do seu produto, os atributos, os diferenciais, né? A gente tem falado com muitas outras indústrias que querem lançar produtos na próxima temporada. Então, vou aproveitar a próxima temporada, quero lançar um produto específico para essa aplicação, para essa prova. Então, assim, em termos de ativações de marketing, você tem muitas oportunidades, né? E um gancho que você falou que ficou na minha cabeça, do público jovem, né? E a gente sabe que essa profissão, o pedreiro, é uma profissão super escassa hoje. Sim. E ela vem diminuindo, né? Então, acho que tem um papel importante também do reality, das indústrias, das lojas, em conseguirem, né, trazer uma maneira de
deixar essa profissão mais simples, mais fácil, para você ter mais mão de obra qualificada. Porque hoje no Brasil tem uma escassez importante de mão de obra, né? E todo mundo sofre com isso, o custo fica mais alto. Então o programa está pensando como estratégia de marketing, é como é que a gente também melhora essa condição, como é que a gente cria um público melhor, traz novos perdedores para o mercado. Então a gente tem bastante coisa legal que a gente quer explorar diante do reality. Então. E até, puxando um pouquinho o gancho da escassez da profissão, né? A gente costuma falar lá na Casa do Construtor que o nosso grande concorrente não necessariamente são outras marcas de aluguel de equipamento. É o delivery. Porque hoje em dia, o público mais jovem, ele prefere muito mais ser, às vezes, um entregador de um delivery, né? Do que ser um pedreiro. Porque, realmente, é uma profissão que exige um esforço braçal. Sim. Então, tem todo um contexto ali que, às vezes, a gente fala assim, o nosso concorrente hoje não é mais, literalmente, outras marcas. É um ecossistema todo que está sendo montado, né? E a gente se preocupa com isso, né? Assim, daqui a um tempo, os pedreiros de hoje, que já são pessoas mais velhas, em sua maioria, como que eles vão estar daqui a um tempo? Quem que vai assumir? Porque construção não para. Quem que vai construir prédio? Quem que vai construir hospital? Casa? As casas dos meus netos, quem vai construir? Então, isso é uma preocupação. E o reality, ele traz esse assunto de uma forma muito leve e até quase que subliminar. Sim, né? sem dúvida. E ele traz, assim, para essa jovialidade, para o público mais novo, traz essa visibilidade que é muito importante. Eu acho que, assim, é essencial para o negócio. E que vocês estão falando é super interessante, porque na edição 2024 do Pedreiro Top Brasil, eu tive a oportunidade de conversar com alguns dos patrocinadores e um deles citou inclusive o seguinte, né, representando a empresa, ele falou, o meu chefe me ligou, falou, porque na edição anterior de 2023, né, foi a primeira edição e tal, o chefe dele ligou para ele e falou, puxa, por que é que nós não estamos lá, né, o nosso produto tem tudo a ver com isso e tal. Então você vê essa preocupação e essa visão que o empresário tem da importância dele estar ali, né, participando de um projeto como esse. Você falou em relação a facilitar o acesso à informação, essa democratização, né? Não chegar só ao profissional, mas, por exemplo, as pessoas, né, do dia a dia, o famoso do it yourself, né? Faça você mesmo, tal, que você tem essa possibilidade, você tem produtos no mercado hoje que você pode fazer e, obviamente, como a gente citou aqui, essa questão da formação do profissional, né? Não só daquele que está ali já atuando no mercado da construção civil, mas desses novos profissionais, para que eles enxerguem esse grande potencial de mercado. Porque a gente falava em um outro episódio dessa questão, muitas vezes, do profissional ficar preocupado em sair da sua zona de conforto, né? Sim. Que ele acha que é a sua zona de conforto, mas às vezes essa zona pode ser muito mais confortável utilizando produtos e equipamentos que vão facilitar o dia a dia, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. E falta realmente o conhecimento, falta as marcas conseguirem expor de uma maneira mais simples, né? Ter um canal de comunicação que democratize mais a informação, né? E aí você falou de democratização, eu posso contar um spoiler aqui para vocês? Da nova temporada? Sim. Por favor. Acho que esse ano a gente vai democratizar mais ainda, tá? A gente fechou com a TV Band, né? Com a Band. Que bom. E esse ano o Pedreiro Top vai ser transmitido em rede nacional. Então vai ser um programa da grade de aos sábados da emissora. E a gente vai com os nossos 2 realities, né? Tanto o Mestre Drywall quanto o Pedreiro Top. Vão ser 16 episódios ao longo dos sábados na Band. Então a gente vai agora sim levar, acho que essa mensagem que a gente quer muito mais longe, né? A gente vai de fato democratizar mais ainda a mensagem e o programa para todo mundo. O alcance, né? Assim, lógico que a internet ela é muito democrática, né? Usando essa palavra que a gente está falando tanto. Porque é muito difícil. Existem muitas pessoas que não têm acesso, mas é uma minoria e ela está um acesso muito mais fácil, né? A maioria dos lugares tem um ponto de Wi-Fi, tem o 3G, o 4G, mas ir para uma grade de TV pública, né? Rede aberta, é espetacular, é incrível. Bom, o sucesso é incontestável, né? E assim, há um tempo atrás, né, a gente pensar num reality dos pedreiros, né? Então, alguém tomou essa iniciativa, fez isso se tornar realidade e hoje está aí um produto de sucesso que entra na grade de uma programação. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho quais são essas tendências mais recentes que vocês conseguem observar nos reality shows de construção e de reforma, né? Porque o Pedreiro Top Brasil é um deles, né? Mas a gente tem outros aí em segmentos também. E como é que vocês enxergam também, como é que essas tendências estão refletindo nas mudanças do mercado da construção civil? Olha, acho que a gente está criando uma tendência, na verdade, né? Acho que não existia antes um reality show focado, né, na profissão dos pedreiros.
Acho que muitos de reforma já existiam, né? Você conseguia ver esse tipo de exemplo, mas como o nosso, focado no pedreiro, na disputa, na prova, ali, acho que é o primeiro que a gente cria no Brasil. E pensando em tendência, assim, o que eu vejo, acho que é cada vez mais esse infoentretenimento, né? Sim. Que é você levar informação, que é conteúdo, que é qualificação, é capacitação, mas de uma maneira leve, que você está entretendo o público como um todo. Então, acho que a grande tendência que a gente está tentando amarrar é um pouco nesse sentido. E aí pensar em novas parcerias. Então a gente vem discutindo agora com a Band e com os nossos, né, patrocinadores, as empresas que estão com a gente nessa empreitada, como é que a gente explora mais as parcerias de negócio, como é que a gente explora mais as sinergias entre as marcas, né, para trazer todo o ecossistema da construção civil de fato para dentro do programa e do projeto. Tá? E eu acho que assim, como o Mansur falou, né? Não é uma novidade realities de construção. Sim. Né? Existem vários, inúmeros, principalmente em TV fechada. Já existe e é uma febre, né? As pessoas gostam disso. Caiu no gosto, né? Caiu no gosto, exato. Das pessoas. Só que quando a gente olha para o cenário pedreiro, é uma novidade. E assim, é uma inovação mesmo que está vindo para o mercado. Para a casa do construtor, ir para um canal desse, né, onde a gente gostaria muito de conseguir falar com o pedreiro de várias formas. Essa foi, assim, uma sacada que caiu junto com a gente ali, que a gente falou assim, meu Deus, a gente precisa aproveitar essa oportunidade de estar junto com a Quartzolite, com o Pedreiro Top, começo do drywall também. E é muito interessante quando a gente olha para o cenário nacional de trazer a visibilidade do infotenimento, né, que realmente é o que as pessoas têm consumido hoje. O tempo todo a gente está buscando coisas que, ao mesmo tempo, é um entretenimento, mas que me agregue de alguma forma, né? Pode ser, às vezes, um do-it-yourself que eu nunca vou fazer, né? Quem nunca viu como usar cola, bastão, papel e fazer alguma coisa super legal? Você nunca vai fazer, mas é muito interessante você ter esse conhecimento, você conseguir ver isso, ver um pedreiro fazendo uma amassada, porque às vezes você só chega lá e está tudo pronto. E o que teve por trás? Como que foi feito antes? Então, eu acho que o Pedreiro Top, ele traz justamente essa noção e essa visibilidade para as pessoas, de forma clara e assim, muito leve. É muito legal. Então, eu acho que assim, é uma tendência cada vez mais. Antes começou só no YouTube, depois entrou na grade da Band e o céu é o limite agora. Não, o céu é o limite. A gente tava discutindo outro dia, por que não um pedreiro top amador? Aí Sim. é um do-it-yourself total. Então você começa a explorar. Eu vou jogar aqui, por que não de limpeza? Olha que legal. A casa do consultor tem Então. todas as frentes, né? Construção, pintura, jardinagem, limpeza. Aí. Por que não um jardineiro top? Aí, jardineiro. Aguardem novos reality shows, Quem então. sabe, pessoal? E assim, o Mansur até citou, né, essa coisa que tem uma empresa que está querendo lançar um produto, inclusive, dentro desta próxima edição. Como é que vocês veem esse, vamos chamar assim, essa movimentação que é gerada para a indústria através do reality show? Como é que é a inovação, novas técnicas, novos processos, novas técnicas de utilização de equipamentos, novos produtos, acabam sendo influenciados a partir de um programa como esse? Sem dúvida. Você acaba levando assim, novidades, né? Acho que todas as marcas que participam querem levar novidade pro reality, né? Então, por exemplo, a gente na Quartzolite quer levar uma argamassa leve, que é uma argamassa de 10 quilos que rende 20 quilos. E ela é mais fácil, ela é mais a trabalhabilidade é mais leve. Então, para o aplicador é muito boa a solução. Ele vai carregar menos peso e a hora que ele passar a argamassa, ele é mais leve de se passar. Então, acho que todo mundo quer levar novidade. E você acaba criando novas tendências, você acaba mostrando novas soluções, novas ferramentas. E eu acho que o mais legal é que a gente quebra muito mito. Sabe? Assim, a gente mostra a obra como ela é, a gente quebra muito mito com isso, sabe? Então, funciona muito bem para o público em geral, para os pedreiros que estão assistindo, acabam aprendendo também novos conhecimentos, mas para todo mundo que está ali participando e assistindo, fica um negócio gostoso de ver, de aprender. Não é aquele programa só competição, você tem uma parte de comédia junto, tem quadros que tiram os mitos, então você vai brincando como um todo, né? Fica leve. Eu acho que também existe uma tendência natural, né? Assim, desse mercado ir se modernizando. É um mercado super antigo, né? Existe... Não vou nem me arriscar a falar anos aqui. Sim. Mas assim, é um mercado que precisa dessa modernidade. E quando a gente começa a trazer luz, né? Mostrar. E assim, isso força as marcas, né? Todas as marcas parceiras, marcas se inspirarem, olhar e falar assim, e se esse daqui que é um problema, eu consegui resolver de tal forma. Então, eu acho que é uma tendência natural das coisas irem se modernizando, novas tecnologias e vão surgindo. E dentro de
realities, dentro de programas como o Pedreiro Top, é uma oportunidade incrível para ela mostrar. Porque é necessário, né? Sim. Como a gente estava falando lá no começo, as pessoas precisam de tempo, ganhar tempo. É uma tendência natural. Todo mundo quer fazer as coisas mais rápidas e de jeitos mais fáceis. Então, se a gente começa a mostrar para essas marcas que tem caminhos, porque às vezes você está assistindo um programa e você tem um insight, você fala assim, meu Deus, eu tenho um equipamento que resolveria esse problema. Então, é muito legal a gente ir para esse caminho de inovação, de forçar, às vezes, uma inovação que não está sendo vista. Então, eu acho que também instiga as marcas a quererem inovar, a se inspirarem e falar, o que eu posso fazer aqui e levar para programas como esse. E é bem assim que acontece, que algumas indústrias que a gente está discutindo para essa nova temporada não estavam na passada, assistiram a prova e falaram, olha, ali naquela prova encaixaria o meu produto, que eu tenho um lançamento, que eu quero colocar bem ali, tem como fazer algo parecido esse ano? Então, eles vão assistindo os antigos e vão vendo as oportunidades. Pô, cabe um produto meu ali, cabe uma ativação aqui. E a gente vai casando um pouco esse modelo. Então, isso está acontecendo mesmo. É porque tem, né? Tem muita coisa aqui. O mercado da construção é um mercado imenso. Olha essa feira, né? Assim, o tanto de coisa que tem. Então, tem oportunidade para praticamente todas as marcas aparecerem e colocarem alguma coisinha. Porque tem alguma coisinha ali que você consegue oferecer e que você consegue facilitar e que você consegue melhorar. Então, por exemplo, na casa do consultor, são mais de 70 tipos de equipamentos. Então, assim, 70 tipos de equipamento. Não é possível que não tenha alguma coisa que resolva o seu problema. Que resolva o seu problema de alguma forma. E se não tem, provavelmente alguma marca já está inventando e daqui a pouco vai ter para alugar lá também e vai estar lá no Pedreiro Top, com certeza. Com certeza. E bem na linha que você citou, né, Andy, essa coisa existe a inteligência de mercado, né? As empresas, a indústria está sempre buscando entender o que a concorrência está fazendo, como está tal. E quando um produto ganha evidência, né, como o próprio Mansur falou, gera automaticamente essa movimentação no mercado. Puxa vida, porque obviamente, né, a grande maioria das empresas tem sempre um trabalho muito forte de inovação e tecnologia, trazer novas possibilidades, né, melhorar a sua entrega a título de produto, serviço, equipamento no mercado e tal. Mas com certeza, um programa como esse acelera os novos processos. Olha, você começa a editar markers, né? Markers dentro do processo, né? Olha, a gente tinha um lançamento que a gente estava pensando em fazer em 2 anos. Vamos antecipar isso para a gente lançar o ano que vem já? Porque temos um nicho de mercado importante ali. Vai tendo toda essa movimentação também, né? Que vem para a indústria também, você né? conseguir lançar dentro de um contexto que é super favorável, né? Que você, por exemplo, tem um produto que fala com pedreiro. Por que não lançar ele dentro de um programa que está trabalhando com pedreiros, que está dentro de uma grade a nível nacional agora, né? Então, por que não você aproveitar as oportunidades, né? Então, eu acho que faz todo sentido. Legal. E eu queria saber qual a principal mensagem, para a gente já se encaminhar aqui para o nosso final, qual a mensagem que vocês gostariam de transmitir a esses profissionais, né, da área da construção civil aí, sobre o potencial dos reality shows, como ferramenta de aprendizado, como ferramenta de marketing, comunicação, até pela experiência que vocês têm. Vamos lá. Eu acho que assim, hoje em dia quem não é visto não é lembrado. Sim. Hoje em dia, na verdade, quem não é visto não é conhecido, né? Eu acho que assim, a visibilidade que esse tipo de programa traz não é segredo que realities no geral, tem pessoa que se inscreve e que quer participar só para ser um digital influencer, para ganhar fama, para ganhar seguidores. Porque é isso, né? A gente precisa trazer visibilidade. Dentro desses programas, olha quanta gente não sai e às vezes nem ganhou. Às vezes nem é o ganhador e faz assim, e consegue crescer dentro das redes sociais, por exemplo, que é um grande nicho, né? Que é o nicho mais forte, eu imagino, hoje de divulgação. Então, estar dentro de programas como esse, com marcas renomadas, porque tem muitas marcas muito boas dentro do Pedreiro Top, né? Você tá ali dentro, junto com essas marcas, faz todo sentido para sua carreira. Então, através desse contexto, você consegue aprender mais, divulgar mais o seu nome, ganhar mais dinheiro, porque você se torna uma pessoa que tem uma marca, então você tem mais credibilidade, consequentemente você consegue, às vezes, até cobrar mais um serviço que você teria que fazer, mudar, às vezes, de nicho também, tem muita gente que vai para uma área de consultoria, por exemplo. Então, assim, as possibilidades, quando você entra nesse universo de ser conhecido, de ter um renome, é infinito, eu diria, né? Tem muitas possibilidades, assim, é um caminho enorme. Não, sem dúvida, assim, acho que o programa ele transforma a vida dos participantes, né? Assim, a gente estava conversando agora cedo com um participante da primeira edição do Pedreiro e ele estava me contando, ele é do Norte, né? Contando que agora falta tempo.
Ele falou assim, eu tenho fila de gente esperando para fazer uma obra comigo. Ele está pensando em como agora crescer, como montar uma empresa que não dependa só dele, porque ele vai poder expandir o mercado também. Então, todo mundo sai muito transformado. Acho que pela experiência de vida, que é participar de um reality show desse porte, de vir para São Paulo todo mundo, ser capacitado, ter esse contato com todas essas grandes marcas que participam. Então, é uma experiência de vida diferenciada. Depois que acaba o reality, eles viram embaixadores da marca Pedreiro Top. Então, eles continuam com esse trabalho de influencer na mídia, divulgando, e todos crescem muito. Você pega números de Instagram, números de redes sociais dos participantes, é impressionante o crescimento. Né? É exponencial. E é o que você falou, no final do dia, eles vão ser lembrados, vão ter mais trabalho, vão ganhar mais e vão trabalhar melhor. Eu acho que isso que é outra coisa bem legal. Todos eles elogiam muito os aprendizados de produto, de equipamento, de ferramenta que eles adquirem ao longo do programa. Então, é uma jornada de transformação para os participantes. Bom, e dentro dessa linha, obviamente, de como a própria Andy falou aqui, quem não é visto, não é lembrado, temos que divulgar, temos que estar presente, né, fazer o nosso comercial da maneira correta. E agora eu vou dar esse momento para vocês fazerem o comercial de vocês. Quem tiver querendo mais informações sobre o Pedreiro Top Brasil, sobre os produtos da Saint-Gobain, sobre os serviços que a Saint-Gobain oferece para a formação dos profissionais da área e, obviamente, também para os produtos que a Casa do Construtor oferece, né, os serviços que ela pode oferecer, por favor, gostaria que vocês divulgassem para quem está nos acompanhando agora como é que eles podem obter mais informações. Bom, gente, então, Casa do Construtor é aluguel de equipamentos, como vocês já viram. A gente aluga toda a linha de construção, pintura, jardinagem, limpeza, desde grandes construtoras para até pessoa física, né, ligada ou não ligada à construção. Então, se você precisa de algum equipamento, entre no site casadoconstrutor.com.br. A gente também tem as nossas redes sociais, @Casa do Construtor, tanto no Instagram, Facebook, YouTube. E estaremos juntos com a Quartzolite Saint-Gobain lá no Pedreiro Top esse ano, mais uma vez. Que legal, que legal. Bom, Pedreiro Top, canal oficial, YouTube e Instagram, tá? Pedreiro Top Brasil. Tem também o Mestre Drywall, que é nosso outro podcast focado mais na leve sustentável, mais no drywall, tá? Então, os canais oficiais. Esse ano na Band, vocês vão acompanhar com a gente na íntegra os episódios. E Saint-Gobain, né? Uma marca bem longeva. Esse ano a gente faz 360 anos de idade. Né? Nasceu lá atrás, com Luís XIV, construindo o Palácio de Versalhes. E até hoje perdura. Então, é uma empresa super longeva no Brasil, com diversas marcas. Né? Vocês encontram no site Saint-Gobain todas as marcas disponíveis. E canais oficiais também, Instagram, YouTube, onde vocês procurarem, vocês vão encontrar nossas marcas disponíveis. Muito bom. E dessa forma a gente fecha mais esse episódio aqui direto do estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil 2025. Tivemos aqui a alegria de conversar com a Andy Chang, supervisora de marketing da Casa do Construtor, e com o Luiz Mansur, diretor executivo de marketing da Saint-Gobain Produtos para Construção. A gente aguarda você no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do Estúdio Feicom Pedreiro Top Brasil. Aqui, a construção civil é protagonista, com histórias, soluções e destaques do setor. Se tem novidade na construção, tem na Feicom. Fique por dentro de tudo nas redes oficiais, @Feicom Oficial e @Pedreiro Top Brasil. Até a próxima!